Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de março de 2012, domingo. O verbete é de número 2248. Ele tem 6 páginas, 45 logias e 26 máximos. Eu chamo a atenção que esse aí dá um banho em matéria de detalhismo. São 2 páginas e meia, tem 21 detalhismos na sessão. O tema é pangrafia grupo kármica. A especialidade é a grupo karmologia. Definição. A pangrafia grupo kármica é a mega abordagem da consciência lúcida através da atenção dividida, associação de ideias e assimilação simpática, assim, das energias conscienciais, à vivência dos parafenômenos envolvendo a elencologia do grupúsculo evolutivo mais chegado, inclusive com a cosmovisão seriexológica, autorretrocognitiva, de personalidades consecutivas. A grafpensenidade com Melver-Pons da grupo karmologia avançada. A relevância da associação de ideias na abordagem simultânea a fenômenos e parafenômenos. A atenção dividida pangráfica quanto a várias modalidades de fenômenos energéticos, anímicos e parapsíquicos desenvolvidos com lucidez, conexões e simultaneidade pela consciência lúcida. A assimilação energética pangráfica. A mega abordagem grupo kármica. O complexo fenômeno na análise dos fatos e parafatos atuais e pregressos. A elaboração do parasociograma multidimensional. A fundamentação para a mega assistência grupo kármica efetiva. O preparo do grupo revezamento multidimensional. O parafenômeno composto abrangente. A cosmossíntese da omnipercepciologia. Agora, nós temos aí na argumentologia a taxologia, com 10 categorias de parafenômeno do universo da pangrafologia, na qual se inclui a pangrafia grupo kármica. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos 5 verbetes. Agudização do autoparapsiquismo, atenção dividida, autocenografia existencial, autocosmovisão inventarial e parassincronicidade. Frase enfática. A mega abordagem da consciência lúcida à vivência dos parafenômenos envolvendo a elencologia do grupúsculo evolutivo mais chegado amplia ao máximo o sentimento da mega fraternidade. Como encara você os parafenômenos relativos ao grupúsculo evolutivo? Já vivenciou algum deles com proveito? Agora, a mega análise aqui, junto com João Paulo, nós temos 20 itens. Polimegafenomenologia. Auto-parafenomenologia. Auto-parapercepciologia. Pangrafologia. Paracosmovisiologia. Heteroconscienciometrologia. Autoinventariogramologia. Autodiscernimentologia. Paracronologia. Vinculologia. Grupo karmologia. Grupo revezamentologia. Parasociograma. Mega abordagem. Assim, parasincronicidade, interdependência, afinidade, amizade, mega fraternidade. Agora, o verbetinho aqui do dicionário é a anti-egologia sobre o processo dos cientistas da ciência convencional, aqueles que nós chamamos de homo sapiens eletronóticos. Agora, e tudo isso é da nossa família, né? Esses eletronóticos, isso que é bom, nisso aí tem uma coincidência muito grande. Agora, questionamento.
Poderia nos detalhar melhor a técnica da xepa mental somática, tecnologia, como funciona essa técnica? E também as técnicas e paratécnicas de pesquisas holobiográficas. O problema todo é o seguinte, a xepa mental somática é o seguinte, é aquela pessoa que começou a estudar alguma coisa e teve alguma ideia do ponto de vista de discernimento maior, de algum conceito, alguma concepção maior, algum construto. Então, isso aí, às vezes, é bom a pessoa depois voltar e dar uma olhadela, porque às vezes ela escapou alguma coisa daquilo que ela deixou. Então, a xepa mental somática, ela vem como algo a mais, às vezes concomitante, mas que é um upgrade dentro do processo da pesquisa da pessoa. Agora, as técnicas e paratécnicas de pesquisas holobiográficas. O problema todo aí é a pessoa que vê a holobiografia dos outros com calma, que vê os detalhes disso. Aí é bom a pessoa, então, estudar com calma. Isso tem muitos processos de estudar a biografia. Uma coisa boa aí é o dia que a pessoa puder ver uma dessas livrarias, do jeito que tinha uma livraria em New York, que era só sobre biografia. Então, aquela biografia, aquele local enorme, só livros sobre biografia. Agora, na efeitologia, o efeito evolutivo do desapego interconsciencial. Sim, é a pessoa que sabe desapegar daquilo que não é o ideal. Porque tem coisa que ela não pode desapegar, mas tem outras que ela tem que desapegar. Então, esse efeito evolutivo é que é importante. Agora, o ninguém perde ninguém é o seguinte, que não adianta você fazer alguma coisa errada para os outros e depois tirar o corpo fora. Você nunca vai tirar o corpo fora, você vai acabar voltando para frente daquela pessoa. De modo que ninguém perde ninguém, nem pró, nem contra. O processo é que a evolução é de grupo. Tenho 33 anos e minha vida é vivida metade na realidade, metade num mundo de imaginação que eu crio paralelamente. Crio personagens de história e fico repassando essas histórias na minha cabeça repetidas vezes, como se fosse um filminho. Ou às vezes finge que esses personagens estão comigo na minha vida diária. Eu achava que só eu era assim, mas ao pesquisar na internet, descobri que isso é um problema comum. E foi até denominado pela psicologia como Maladaptive Daydreaming, ainda sem tradução para português dentro da psicologia. O que a psicologia não fala, no entanto, é como superar essa tendência de fantasiar em excesso. Então, o problema é ter vergonha na cara, né? É isso que a gente sugere. Ela está perguntando o que o senhor sugere. Vergonha na cara. É você que está pensando com você. Ninguém pode mexer nisso. É só você que sabe pensar o que você está pensando. Agora, ó, geralmente isso ocorre com quem gosta de escrever. É um processo de literatura. Você nunca escreveu nada? Faça a história disso, que assim você vai ocupar o seu devaneio. Vai ajudar alguma coisa, mas seja uma coisa positiva, né? Escreva sobre o assunto. Sou 100% a favor da técnica da impacto-terapia e do binômio tapa na cara, fratura exposta. Mas até que ponto tais técnicas são consideradas conscienciológicas e cosmoéticas, se aplicadas acompanhadas de sarcasmo, ironia e humor imaturo? A eficácia da técnica seria anulada? O exemplarismo não seria abalado? Sim, é lógico, óbvio, né? O problema é o seguinte, existe um limite que eu falo para essas coisas. Qual que é o limite? Irreverência. A irreverência vai até perto da ironia, mas não chega lá. Agora, não pode entrar nunca no sarcasmo, porque senão piora tudo. Então, olha bem isso. O processo, a irreverência é o limite. Então, eu falo aqui, falo sobre a vovozinha, isso aqui que eu estava falando agora, vergonha na cara, falo sobre uma série de coisas, da banana technique e outras coisas mais. Eu tenho que ser irreverente, porque senão o povo vai achar que eu estou gagá. É um boboca, um palerma, banana, taioba, tem vários nomes para isso. Eu não gosto desses nomes. Taioba, é muito chato, né? É. Agora, aqui no Sul tem outros nomes para isso, né? Aqui no Sul tem sonso, não sei o que é, lesa, como é que é? Lerda, tanso, tem um negócio de leso, isso aqui do Sul eles gostam muito disso. Agora, ó, o parafenômeno composto abrangente, última linha,
Sim, o que você quer com isso? O parafenômeno composto abrangente é aquele que pega uma porção de fenômenos totais na hora. Por exemplo, um dos maiores que nós podemos passar por ele é a cosmoconsciência. Agora, a polinomiologia, quarta linha de baixo para cima, intuição externa, citada no polinômio pangráfico, a evidência cosmoconsciência para a psiquismo avançado. A intuição externa é aquela que não é sua, não é a intuição que nasceu no seu micro-universo consciencial, ela vem de fora. Nós chamamos isso de exupensene. Espírito Santo de orelha é o comendador Ventura, alguém que está falando de lá para você. Agora, antagonismologia, primeira linha de cima para baixo. O antagonismo apego anticosmoético, desapego cosmoético. O que você quer saber? Está tudo tão claro isso aí. Apego anticosmoético, desapego cosmoético. Tem que pensar o que é. Você é apegado em quê? Você é desapegado em quê? Examine e vê. Tem cosmoético ou não tem? Agora, gente, eu quero dizer que hoje é o aniversário do primeiro lustro, quer dizer, 5 anos do Polo Consciência Ocêntrica, e com a passagem para a administração da IEC. Agora, então, a Unicim, União das Instituições Consciência Ocêntrica Internacionais, vem informar todos os voluntários da CCCI que na última reunião dos conselhos das ICs, ocorrida em 10 de março de 2012, foi realizado um balanço de 5 anos da atuação do Polo Consciência Ocêntrica e Discernimento. Após a análise, se deliberou pela transição em definitivo do campus para a IEC, Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia. O Polo Consciência Ocêntrica e Discernimento passa a ser agora Campus Conscienciológico da IEC, com o nome de Campus Discernimento. A Unicim parabeniza ao Campus Discernimento, que hoje completa o seu primeiro lustro de existência e sustentação interassistencial. Aí entra as ICs, as ECs e OCs. ICs é Instituição Consciência Ocêntrica. ECs é Empresas Consciência Ocêntrica. E OCs é Organismo Consciência Ocêntrica. Com apoio à consecução da Max Proex grupal dos intermissivistas a partir de suas estruturas e ações. Também deseja a IEC sucesso na manutenção e desenvolvimento desse campus pioneiro enquanto primeira embaixada das ICs no planeta. Quem apresentou aqui é o Marcelo Silva, secretário-geral da UNICEF. Vamos dar os parabéns. Essa turma tem trabalhado bem, e agora a IEC está lá funcionando com o negócio. O César precisa de muita gente para ajudar. Eu estou aqui também com teáticas do Código Pessoal de Cosmética. A propósito, como o Ló está aqui, eu preciso falar com ele. Vai ter um bolo a hora que acabar aqui lá fora, tá? Eu não podia deixar de falar com o Ló, porque senão depois ele me pisa no pé. Tá? Boca livre total, a hora que acabar aqui até. Mas olha, voltando aqui ao que eu estava falando. Eu estou aqui com uma apostila enorme, sabe? Ela tem um monte de páginas, com um monte também de verbetes da enciclopédia, praticamente a metade é de verbete da enciclopédia. Mas, vocês têm uma ideia, só para chegar até lá, tem mais de 500 páginas. Agora, o que se passa? Parece que é 500 páginas, mais ou menos. Eu não sei porque os números aqui estão um pouco alienados, há uma, sabe, aleatórios. Mas é muito importante esse módulo que tem aqui, os módulos que tem aqui, sobre o processo do Código Pessoal de Cosmoética. Se alguém quiser ver, está aqui. Isso é uma apostila preciosa. Vocês fizeram quantos exemplares disso? Só 30, né? Então é pouca coisa. Se alguém quiser, nós temos aqui para ver. Vale a pena ver. Muito material tem. Agora, ó, eu quero agradecer aqui a nossa amiga Maria João Palma Capelo, que é lá de Faro, do Algarve, em Portugal, que mandou aqui o material dela, com opção de cor para mim, que eu estou examinando, e mandando muita energia lá para Portugal e para o Algarve. Tá certo? Está aqui conosco. Eu quero registrar que eu recebi, porque ela é preocupada com isso, porque já mandou muita coisa e o negócio não apareceu. Quer dizer, manda da Europa às vezes e o negócio não vem direito. Ela está preocupada. Eu estou falando que eu recebi. Ela mandou tudo registrado, de alto nível, e é um monte de papel, de documentos. Professor, aqui no ar.
Ou não? Você poderia ampliar na página 33, para taxologia, o item 8 e depois o item 9. O item 8 é a omniclarividência. A omniclarividência é a hora que você pega na pangrafia, por exemplo, e você começa a ter a noção de todos os detalhes da situação, como se você fosse uma consciência. Então, isso acontece muito raramente com as pessoas, mas quando acontece também, vamos dizer assim, é uma lavada geral na situação. Fica antes e depois daquilo. Seria porque por a pessoa atacar, vê os então? detalhes, ela vê a panorâmica da situação, daquilo que envolve a vida dela, de modo que vale a pena. Agora, o outro aqui é o parasociograma multidimensional. É a hora que a pessoa vê não só a sua família nuclear, mas as famílias que a pessoa atende ou assiste. Então ela começa a ver os membros, os elementos. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu estava falando sobre isso lá. Que às vezes coincide aquilo que eu estou pesquisando com os verbetes que vêm aqui. Então hoje eu estava olhando isso do ponto de vista de assistência. Inclusive eu descobri um que era dos tais que trabalhava comigo lá com o Zé no século XIX. Ele está trabalhando num das nossas coisas da família, um processo. Eu só queria... Agora é muito interessante esse processo aí, quando você estuda o sociograma, porque você vê todo mundo óbvio, como se fosse transparente. Você vê os detalhes todos da vida de cada um. É como se a ficha da família toda, de cada membro, viesse para sua mão. Mas você veja, então tem a ligação do extrafísico com o intrafísico. Quando Por isso acontece que é para, aqui. né? Agora, extrafisicamente, isso é mais aberto ainda, né? Agora, tem os personagens que são especialistas nisso. Eu trabalhei com essas coisas devido ao processo do Zéfiro. Então tem relação com o Nós Zéfiro. trabalhar, por um lado, era receber a pessoa que dessomou. Certo. Aí, então, a gente encaminhava para encaixar. Na hora que vai encaixar com isso aí, entra esse processo grupal da família. Então Encaixa tudo. Agora, é muito interessante a hora que começa a juntar todo mundo para ver, por exemplo, aquele que trabalhou como assediador extrafísico da pessoa, ele quase sempre esses são os primeiros a vir para cá. Vem para depois o resto vir também. Então vem aquela revoada do povo todo que começa a renascer. Mas isso, para chegar até lá, tem que acertar uma porção de níveis para juntar o mais possível no mesmo nível aquelas pessoas. Isso aí é um problemão. Professor. Agora, é muito interessante. Eu, por exemplo, essa temporada agora, do ano passado para cá, eu estou examinando uma família aí, com esses detalhes todos. Mas são dezenas de personagens. Agora, para vocês terem uma ideia, o negócio desse aí é tão complexo que as raízes fundamentais da história, aquela parte etiológica mais séria, é da época dos romanos. E alguma coisa eu sei. Algum dos fios da meada eu já sei. Então está relacionado com a para-história. A para-história. É Só uma que coisa aquela bem mais, para-história é grupal, né? Particular, específica e tal. Mas é. Agora, no meio, quando tem muita gente numa família dessa, sempre tem uma ou outra pessoa da história, né? Gente notória, que apareceu notável, foi vista ou registrada pela enciclopédia. Às vezes tem. Eu só queria fazer uma pergunta seguinte. Na megaforização, quando eu passei, eu achei bem interessante ver se tem relação ou não. Na hora que eu estava ali esperando, né, para passar para a megaforização, é como se eu se percebesse assim, tivesse uma ligação, nós estivermos meio que interligados. É mais ou menos alguma coisa, e o vislumbre é isso? É mais ou menos isso. Porque era uma ligação, todos nós estávamos. Aqui tem um pequeno probleminha, que é o seguinte. A CCCI aqui é gente de muitas procedências, então é muita família diferente. Agora, se você vai estudar distintamente um determinado setor, aí aquilo fica grande com aquele povo que está ali. Aí você vai ver as ligações todas que tem. São os vasos comunicantes. Há, então, uma inter-relação. Você está entendendo? Uma conexão. Tudo está interligado, né? É terrível isso. Agora, esse assunto aqui que eu estou trazendo hoje, pangrafia, grupo kármico,
É um dos mais sérios para todo mundo aqui. Porque vocês vão ter que caminhar para isso aqui nas próximas vidas, nessa vida ou nas próximas, não tem jeito. E olha, E outra coisa, vocês vão estudar cada vez mais a sua família. Agora, o processo é sair da família animal, depois passa para a família nuclear, propriamente dita, que é a genética natural. A animal é aquela extrafísica que vem de muito tempo, que ainda tem até uma raiz proto-reptiliana. Sabe como é que é? Aquelas. Vocês entendem isso? Isso eu não preciso de falar. Chato é isso aqui. Isso eu não preciso de falar. Vocês entendem bem o que é que eu quero dizer. Agora, depois disso, tem a família profissional, a família propriamente social, aquela, por exemplo, do clube. Depois é que vem essa família nossa, que é a consciencial. Então, o problema é sair da animal para chegar na consciencial, que é o que nós estamos fazendo. Agora, aqui é complexo, porque aqui tem a reunião de todo mundo, muita gente. E é o processo, a mais complexa de toda, é sempre essa nossa, que é a consciencial. Tudo aqui é mais complicadinho. Nós somos cada vez mais complexos. É aquele negócio, a consciência que é poliédrica, que é polivalente, que é versátil, que é o erado, o elder. São os elders. Homens e mulheres elders, dentro do processo da vivência. Então, isso é um problema. Você entendeu isso aí? Sim. E para mim, no verbete, o ponto assim, que mais destacou foi esse. Assim, que... Não, mas aqui tem uma opção de coisa que é bom você olhar. Que vale... Por exemplo, a antipangrafologia. Isso é seríssimo. O pangrafário. Outra coisa séria. O código duplista de cosmoética, que eu já falei aqui antes. Essa técnica da xepa mental somática. O problema das cobaias seriexológicas. Só isso aí tem tudo aqui, verbete. Agora, uma coisa que você não achou nada repetido nesse detalhismo? Você olhou um por um? Poxa, dessa vez eu acho que eu dei um em cima, então. Até agora eu já vi só esses processos aí de frouxa e tem também um CI repetido. Você não viu. Na página 33 tem lá o curso intensivo, tem um CI. Já tinha feito isso, falado antes. Então você sabe, eu não uso essa técnica de repetir sem necessidade. Isso aí aconteceu. Eu já risquei aqui. Já viu onde é que é? Foi o único negócio também que eu achei errado aqui. Uma outra coisa, o seu tinha a frase frouxa lá, linda. Eu já não tenho. O meu está corrigido, não sei por quê. Ah, então é isso. Não, e às vezes você sabe, a hora que passa um arquivo para o outro, cria a frase frouxa, não tem nada a ver comigo. Então, quando é frase frouxa, não me coloca nessa. Não me inculpe sem prova. Criminoso só é criminoso quando provar. Eu posso ficar suspeito, tá certo? Frase frouxa, a hora que passa do arquivo para outro, cria um monte. Mas então, quem é que falou? Professor, Pode falar. Na página 29, Sim. na parafatologia, quinta linha de cima para baixo, a mega abordagem grupocármica. O senhor pode aprofundar? A mega abordagem grupocármica, deixa eu ver onde é que é. Sim. A mega abordagem grupocármica é justamente essa, a pangráfica. É a hora que você pode ver pela cosmovisão cada personagem mais chegado a você e, ao mesmo tempo, ver todos esses personagens simultaneamente. Você, então, vê em bloco. Então, você vê quais são aquelas, vamos dizer, o processo tipo marítimo, sabe? As ondas marítimas lá dentro que tem. São as correntes submarinas, por exemplo. Então, isso você vê. Qual que é aquele trecho que tem aquela tendência maior, como é que é. Agora, uma coisa muito interessante nisso tudo é a hora que você começa a comparar os personagens, que você vê, esse grupo familiar tem aquele personagem que é igualzinho desse grupo aqui, aquele outro personagem. Então, você vê que existem determinados tipos de personalidades em evolução, que você pode chamar tanto consciência como consciência, que elas são bem definidas.
o tipo, o biótipo, a biotipologia, a situação da pessoa, entende? Mas isso é uma das coisas mais difíceis que tem de você pegar. Eu, de vez em quando, eu olho isso devido ao processo da personalidade consecutiva. Então, você vê essa personalidade consecutiva, tem o mesmo nível daquela outra lá. As reações são as mesmas. Isso aí é muito interessante estudar o processo de família. Agora, ó, isso aqui transcende tudo quanto é algo familiar, os problemas, por exemplo, da heráldica, sabe? Esses problemas, tudo isso foi para o espaço. Já não é mais. Aqui, ó, transcende tudo. A pangrafia é terrível. Agora, a hora que você pensa, a pangrafia é o conjunto de todos os fenômenos parapsíquicos possíveis que a pessoa aguenta para analisar um contexto só. Então, você vai ver um tema apenas, ou uma meta, ou um megafoco, mas com dezenas de fenômenos simultaneamente. Isso é uma loucura. Agora, na hora que você faz isso, junto de um grupo, pensa ver o que não acontece. É justamente isso. Agora, por exemplo, isso era um dos trabalhos do Zéfiro. O Zéfiro procurou se especializar nisso no período que eu passei, tá? A situação toda. Isso aí é muito sério para você fazer assistência. Ok. Quanto mais nós entendemos isso, melhor nós vamos ser como assistentes depois disso. Vale a pena. Nós vamos entender mais as pessoas, entender que eu estou falando assim, já perdoando com antecedência, já entendendo o que a pessoa tem, vendo aonde é que deve falar, de que modo falar, quando falar, com quem falar. Isso tudo ajuda demais. Valdo, na tecnologia, a quarta linha, essa técnica da xepa mental somática, já existe outro verbete, você já deve ter falado, mas eu não... Eu já falei nisso aí há muito tempo. Então, por exemplo, é aquilo que a pessoa andou estudando, alguma coisa de discernimento do mental soma, mas ela deve voltar para aquilo para pegar e revolver o lixo que ela deixou. Você está entendendo? Aquilo que ela deixou, que ela às vezes escapou alguma coisa. Vale a pena ir e comprar as últimas mangas que são mais ou menos depois da feira. É a sobra, papel velho, é lógico. Então, mas você pega, mas é a sobra útil, aquela que a pessoa jogou fora, porque ficou às vezes entusiasmada com o tema, ela jogou os outros todos fora. E às vezes ali dentro tinha um que era mais importante que aquela pelo qual ela ficou entusiasmada. Isso aí é impressionante. Agora, depois Esse é o motivo que eu faço tanto colecionismo e acumulo tanta coisa. Mas é como se na minha idade eu estou com 23 armários, que é uma loucura. Né? A gente forma até aparente. Um lixo, entre aspas, de coisa. Tudo parece lixo e tudo parece loucura aparente. Mas é aparente, tá certo? Agora, na penúltima linha da tecnologia, você já falou bastante, mas eu queria aprofundar mais experimentos paratécnicos da parapsicoteca. Aí o processo todo é a pessoa que pode acessar isso estando aqui, né? A maioria que divide o curso intermissivo, muitos aqui acessaram a parapsicoteca, mas antes de renascer. Agora o processo é a pessoa voltar lá para checar alguma coisa, colocar, atualizar, fazer o up-to-date, enfim, atualizar, né, o problema de autoconsciencialidade. A atualização de autoconsciencialidade aqui, ela tem um valor extraordinário, não pode comparar com nada essa física. Esse acesso é da Consim, mas como que ela faz esse acesso? Vai por projeção? É por projeção. O processo todo é projeção. Você tem que lembrar que existe a projeção de consciência contínua. Né? Tem gente que consegue fazer isso, vai e volta e mantém consciência. Esse, se vão à parapsicoteca, é uma beleza. Escapam tudo e não esquecem. Correto. Professor Valdo. Página 31, na neossinapsologia. Sim. Você pode aprofundar esse primeiro item das neossinapses? Escuta, eu estava olhando, vocês sabem que nós vivemos falando aqui, que nós temos, são ao todo, que eles calculam, 100 bilhões de neurônios, não é isso? Mas agora eles estão chegando à conclusão
já começaram a falar, e a turma da neurociência está até publicando isso, que eles calculam que existe 40 quatrilhões de conexões. As neoconexões, isso aqui, a neosinapse, são essas. Então, sinapse ao todo, eles estão calculando que existe, presta atenção, 40 quatrilhões. Eu vi agora os últimos dados que estão chegando, já calcularam isso aí. Eles estão comparando agora coisas com a Terra, né, que tem mais na cabeça da pessoa do que muita coisa na Terra inteira. Em cada cabeça aqui eu tenho isso. 40 quatrilhões de conexões. Outra coisa, estão falando isso já com muita segurança, estudar demais. Quer dizer, o Flávio deve ter entrado, dá para ajudar nas estatísticas. Então. Agora, isso é impressionante pensar em sinapse. Mas então, aqui você fala dessa formação de sinapses a partir da reflexão sobre a separação. Você pode aprofundar isso? A separação é coisa séria, porque quando a pessoa pensa bem, coloca na separação, muda o nome, e coloca aquele nome que eu falo, lá dos chineses. Põe a diáspora no lugar, que a coisa começa a mudar de figura se você colocar também uns 2 milênios. Entende como é que é? Então aí a coisa muda de figura. Agora veja, um negócio muito sério. É a hora que vem a recorporificação do corpus dos compassageiros evolutivos. Então a elencologia vai ser recorporificada. A aglutinação. Que é o que acontece conosco hoje. Então é um problemão. Então tem aquela pessoa, observa bem, tem aquela pessoa que chega, você olha e fala assim, eu sei quem é essa pessoa. Eu já vi essa pessoa. Como é que é possível isso? Tem um cara que veio, esse que veio com a Maria Paula, aquele rapaz, eu já vi, mas eu não, já tentei tudo para ver se ele lembra onde é que foi que eu vi. Eu não sei. Ele virou para mim e falou, eu já vi você também, eu te conheço, mas não sei de onde. Então você veja, eu já cheguei à conclusão que o negócio aí é extrafísico. O caso dele não foi. Que a minha memória, eu já vasculhei tudo, não achei nada. Então, veja, nós todos passamos por isso aqui todo dia agora. E tem aquelas que chegam. Por exemplo, o Silva chegou aí. Sabe perguntar aqui, quem é que viu que o Silva é de casa? Tem que ter visto o Silva a primeira vez, que aquele é gente nossa. É que às vezes tapeia, porque hoje ele é preto, né? Ele antes, às vezes, era branco. A pessoa, para fixar isso, o negócio me lembrou, muda tudo. No processo da energia, a pessoa sente a afinidade. Né? Entende? O negócio é esse. Às vezes você estiver em contato com o cara, faz 600 anos. Naquela ocasião era branco. Então, como é que... Você está entendendo? Isso tudo é o problema. Ou a mudança de gênero também. Grupo kármico, sério. Ou a mudança de gênero também, né? Também dificulta. Não, ainda tem isso. Mas eu estou falando mesmo com o próprio gênero, a coisa mais séria. Detalhezinho à toa muda tudo. Agora, Valdo, você volta e meia cita aquela situação em que você se despedia da monja, acho que o transmentor. Isso era uma retrocognição recorrente que eu tinha e não podia explicar. Agora, o pior da história, eu sofri muito com essa história dentro de mim. Sofri assim, na expectativa, né? De desconfiando, tipo mineiro, né? Desconfiado daquilo. Pelo seguinte, tinha uma fase da minha retrocognição que passava uma temporada que estava tudo obscuro. Eu falei assim, pode ser alguma besteira que eu fiz aí, que depois deu aquilo. Que eu, pelo meu cálculo, podia encaixar. Que é igualzinho aquele caso que eu falo da astronomia. Tem esse planeta aqui, tem outro planeta aqui, devido à gravitação, aqui tem que ter um, para dar esse equilíbrio, senão não daria. Então tem alguma coisa errada. Agora, eu raciocinei durante muitos anos e me recriminei. Valdo, que besteira foi que você fez nisso aí? Até que um dia aquilo devassou, abriu tudo. Eu vi todos os episódios da história que faltava para encaixar na história. Não tinha nada que ver. Tinha, devido ao processo de assistência. Mas não era assistência para mim, era para os outros. O problema que havia ali estava obscuro, não por causa de mim, mas por causa dos outros. Aquilo foi um alívio. Eu fui comer manga madura naquele dia. Comi 3 de uma vez. Mas então, dentro desse contexto aqui de formar a neosinapse, ali
deu alguma lição para você essa separação, não deu? Não, mas ali não é isso. Aquilo ali é por causa da fixação. Quando vai acabando vamos dizer, um estágio, que vai começar outro, você às vezes grava aquilo que começou. É igualzinho uma prova que você vai fazer. Antes dela, aquilo ficou muito patente, muito evidente. Há um vinco muito grande em você, que isso vinca também a memória. É o que aconteceu comigo. Agora, lá não tinha, depois que eu consegui assimilar o negócio todo, não tinha nada negativo grande, não tinha nada. Mas eu queria saber, né, por que é que aquilo não aparecia na minha memória. Mas só mais uma pergunta dentro disso. O que leva a necessidade, evolutivamente falando, ou dentro da logística evolutiva, de estabelecer a diáspora? Qual é o fator, quais são os critérios? A mudança de serviço para incrementar o esforço da pessoa, ela ter melhores resultados. Mas no caso é do grupo, né? Por exemplo, a diáspora da China é o grupo, mas a partir de uma personalidade, que a diáspora é feita individualmente, né? Vai um por um, mas cada um segue para um lado. Eles não vão ficar juntos. Não é o grupo que sai aqui, depois forma outro grupo lá, não. Aquilo dispersa. Essa dispersão é que é um negócio sério, é individual. Tem que pensar nisso. Professor, em trinomiologia, na página 31, o último trinômio, o trinômio retrofatuística grupais, retrocasuísticas grupais. Retrofatuísticas grupais, retrocasuísticas grupais e cosmofisiologia grupo kármica. A retrofatuística são os processos do passado do grupo. E a casuística são os casos que você participou desse grupo no passado. Agora, hoje, então, você começa a ter uma cosmovisão disso. Na hora que você começa a examinar seu grupo evolutivo, isso tudo vem à tona. Aquilo aparece, transcende, transborda. Então, você começa a ver isso tudo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso aqui tem uma relação muito grande com o início da dispersidade da pessoa. Isso eu nunca escrevi, não. Estou falando para vocês para clarear bem a coisa. Então, quando a pessoa começa a ficar mais desassediada, permanente, total, ela começa a ter isso. Porque ela pode ver, então, a situação sobrepairando o problema, sem deixar que aquilo intoxique o trabalho dela. Então, ela vê por cima, sem entrar na patologia dos processos do passado. Então, esse problema de retrofatuística e retrocasuística não é fácil. São os fatos e são os casos. Agora, o que é mais brabo aí, quase sempre, são os casos que mexem com a sua pessoa. Então, é uma casuística onde você também é personagem. Onde você exerceu alguma performática na história lá. Você estabeleceu algum papel, você teve algum papel. Então, aí o negócio é sério. Então a gente nota que essas coisas às vezes ocorrem mais quando a pessoa se vê mais assim, profissional, mais madura, equilibrada, ela já não tem tanto conflito. Os próprios amparadores ajudam a pessoa na retrocognição. É para ela deslindar tudo. Agora, conclusão disso, ou o efeito disso, a moral da história. A pessoa só começa a lembrar aqueles assuntos muito sérios da sua interpretação grupo kármica, quando aquela lembrança já não vai desfavorecer o trabalho dela, quando não vai atacar, não vai criar um travão para o desenvolvimento do serviço. Isso, então, é, na verdade, uma bênção, né? É o que ajuda, né? Resolve, abre o caminho. Então, é preciso da pessoa ter mérito para ter equilíbrio. E é esse equilíbrio que ajuda também o mérito. Uma coisa puxa a outra. No centro espírita, minha amiga média disse que no trabalho de mesa viu um rosto exatamente igual ao seu, olhando para ela. Ela assustou-se. Ao encerrar o trabalho, começou a chorar. O professor poderia esquecer que tipo de fenômeno foi esse? Não, pode ser que seja um dos meus amigos que se parece comigo, que estava lá para ajudar. Pode ser. Mas é preciso ver se ela teve esse processo de chorar, se de ver se tinha culpa do cartório do lado dela.
porque se aparecer alguma coisa, você sabe, às vezes uma pessoa aparece para outra, vai mexer nos problemas do passado dela, vem autoculpa, às vezes, se disseminar. Em parafatologia, página 29, sexta linha, poderia explicar a elaboração do parasociograma multidimensional. Aí é aquela pessoa que começa a ver toda a sua família intra e extrafísica simultaneamente. Agora, essa família que eu estou falando são todas aquelas, desde a animal até a consciencial. Aquilo que a pessoa consegue já captar. Em tecnologia, na página 30, última linha, a técnica dos pós-fáceis da pangrafia. Aí o caso todo é o seguinte, é aquilo que nós estávamos falando aqui também agora, de a pessoa voltar e mexer na xepa. Até um certo ponto é isso. Então o pós-fácil é aquilo que vem depois. Aquilo que a obra está pronta e vem aquilo para concluir. Como se fosse a coda do soneto. É para tampar. É a cereja do bolo. Aquilo que está fazendo a culminação daquele trabalho, daquele processo. Então, o pós-fácil da pangrafia é justamente isso. Então, por exemplo, a hora que você viu aquele fenômeno, seria bom pensar depois, tudo que é um fenômeno complexo, você tem que ver as repercussões daquilo, o que houve, de que modo que foi, interpretar a estrutura da manifestação do fenômeno, por que é que tudo fez a convergência e aglutinou tudo dentro de um tema só. Isso aí é muito importante do ponto de vista informativo. Tem uma curiosidade, porque quando estamos com calor e abanamos só o rosto, já nos refrescamos. E quando estamos com frio, só o rosto fica descoberto. O problema todo aí depende da pessoa e do nível, principalmente do sangue. O que mantém o processo de temperatura no corpo, tem a linfa, tem a opção de corpo, mas o processo é sanguíneo, é o sangue. Então, por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão, ela pode sentir mais calor. Então a situação é diferente. E outra que está com hipotensão, que está fraquinha, ela pode sentir um frio danado. Então isso varia demais, a sensação de calor e de frio muda demais, depende tudo do ambiente, do óleo pensene, uma série de condições nesse sentido. Isso aí tem que ver com calma. Isso é um processo da fisiologia do corpo. É correto considerar que numa projeção consciente vivenciamos sempre a pangrafia na medida em que interagimos de todas as formas com consciência nessa física? Não. Essas coisas que a pessoa tem não chega a ser o fenômeno da pangrafia. O fenômeno da pangrafia, ele é único, ele é, vamos dizer, indubitável e insubstituível e inconfundível. Quando junta, é o atacadismo. Então, raramente as pessoas aqui têm pangrafia. Pangrafia é mais difícil. Agora, a pessoa quer para arranjar uma saída, né, aquele monte de coisa que acontece com ela, isso não é nada. Em matéria de projeção, ainda é pouco. Pangrafia na projeção seria, por exemplo, a cosmoconsciência. Aí sim, já mudou de figura. Aí já não está aqui quem falou. Hoje, às 20 horas, no discernimento, será a rentrée do Cine Clube Cognópolis, com a exibição do filme O Violino Vermelho. É do Pedro Gomes, que é o chefe. Ele está aí, não? Pois é, você que é o chefão lá agora, é o nosso gerente do Cine Clube. Então tá bom. Aí a gente pode falar de filme. Eu te agradeço isso aqui. Me arranjaram aqui um filme que eu não conheço, que eu quero ver, que é considerado uma obra-prima. Eu quero ver como é que é isso aqui. É do Jean Renoir. Esse cara é bom. Jean Renoir. Então, gente, o Violino Vermelho às 20 horas, tá certo? Quanto que está lá o ingresso do Cine Clube? R$2. Olha, é muito dinheiro. Se alguém não tiver o dinheiro, me fala que depois eu pago. Walter, Tá certo? aqui no Pode falar. Pode falar. Na página 30, tecnologia, o primeiro item é a inteligência paratécnica. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessa inteligência, e se seria um novo módulo de inteligência, o senhor está propondo? Não, a inteligência paratécnica é a inteligência da pesquisa, né? Do quê? A pesquisa do parapsiquismo. A inteligência, lá no fundo, parapsíquica. ela se manifesta mais na evolutiva, né? A inteligência na evolutiva evolutiva. grandona, Entendi. que é a paratécnica.
Ela é a mais avançadinha. Agora, a mais composta e mais avançada é isso que eu chamo de inteligência evolutiva. A Paratec está lá dentro. Está dentro dela. Ah, tá bom. Porque ela é composta. São muitas inteligências numa só. Tá. E outra coisa, a partir de qual nível o patamar evolutivo a consciência passa a ter a pangrafia? O senhor já tem identificado isso? O quê? A partir de qual nível evolutivo que a consciência passa a ter a pangrafia? A pangrafia que eu estou falando, isso acontece mais quando a pessoa já fica desassediada, que ela começa a ver alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, uma coisa séria. A AutoFIEX, a Oficina Extrafísica, ela também quase sempre ela chama isso. Entendi. É como se fosse uma evocação do processo. Sempre vai ter. Porque começa a aparecer gente lá que você já identifica quem é, como é que é. Às vezes em um depois do outro, uma série deles. Então começa a vir o processo da pangrafia, inevitavelmente. Por causa do processo da família. Então, pensa bem. O problema da família consciencial evoca a pangrafia. A pangrafia evoca a família consciencial. Entendeu? Entendi. Uma coisa puxa a outra. Por isso que eu estou falando, verbete se divide e guardar isso, que vocês vão usar isso nas próximas vídeos, tudo quanto é jeito. Isso aqui vai envolver demais o processo, por exemplo, o problema de ciclo multiexistencial, o problema do auto-revezamento, sabe, a cápsula do tempo, isso vai ser inevitável. E quem está no desenvolvimento da pangrafia, um passo anterior a isso seria, por exemplo, a pessoa ter retrocognição da vida do assistido, por exemplo, daquele que ela está assistindo. Alguma coisa nesse sentido. Começa assim. Tá. Tudo vem com extrapolacionismo, até que aquilo se fixa, vai se fixar com o tempo. Mas agora vem extrapolacionismo, que é um negócio esporádico, né? Uma coisa ou outra, até aquilo assentar. Okay. Agora, eu estou procurando expor isso aqui tudo de uma maneira que vocês entendam que é o caminho. Esse é o jeito, é o próximo passo da maioria aqui. Ok, obrigada. A turma, por exemplo, está fazendo TENEPS aí, há muitos anos. Elas vão, essas pessoas vão estar ali. É o caminho. Valdo, página 30, Teoriologia, na segunda linha, a teoria e prática da retomada de tarefa. Por que você quis destacar isso dentro desse contexto? O problema aqui é seríssimo, porque quando a pessoa começa a ter pangrafia, ela vê as coisas que ela deixou no acostamento. Ela vai atrás. Aquilo chateia ela. Porque a pangrafia começa a dar cosvisão para todo mundo. A cosvisão leva para a pangrafia para a cosvisão. É a mesma coisa que eu falei agora. Há uma reação recíproca nessa situação. Quando chega nesse patamar, tudo fica composto. Tudo fica generalista, tudo fica panorâmico. É a cosvisão. Não tem jeito. Agora, pensa bem na sua vida e coloca a cosvisão em todos os setores e nuances. O negócio não é fácil. Muda tudo. Entende? Agora, eu procurei estudar isso, começar a estudar com muita seriedade na intervenção. Para chegar aqui. Agora, conclusão. Dando aqui a moral da história, da conclusão de tudo isso. Vocês estão começando agora a ver elementos da sua família evolutiva, que são os seus compassageiros de evolução, que vocês não viam antes. Então, antes você não chegava até engraxate. Agora não, vocês estão vendo o engraxate, estão vendo o Garibaldo. Vocês não viam antes, do processo da excelentíssima. Não está aí. Pois é. A monarquia, o feudalismo, o problema vamos dizer, o processo da supremacia do poder e aquelas condições todas, não dava. Então agora vocês estão começando a ver. Então, tem gente aqui que pela primeira vez está conhecendo o Garibaldi, que ele já conhecia há muito tempo, mas está começando a ver quem é, como é que era, que é o engraxate, o Garibaldi, quem mais? Esse povo assim, aquele lavrador escondidinho, que ninguém sabe, o faxineiro, está entendendo?
Eles estão começando a ver, porque é o último apêndice, ou aquela última escala do processo. Então, isso que eu ia falar, dentro do alvo, do target, seriam os círculos mais para Então, borda. vocês têm que sair agora do terceiro círculo e para o quarto, o quinto, o sexto. É o que eu estou falando aí, eu estava falando lá hoje. Eu já estou no 16º. Entendeu? Estou olhando por aí. Ivaldo, você consegue caracterizar o grupo que é do primeiro círculo, do grupo que é Às do vezes um segundo? ou outro, às vezes eu já Que pego. critério que se usa para fazer essa Não, diferenciação? é a vivência que a gente tem, eu juntando as pontas de uma coisa com outra. Agora, ó, eu já fiz quadro disso aí, com um algoritmo dos nomes, um algoritmo familiar. Você está entendendo? Aqueles que o povo gosta de fazer, né? Mas o meu envolve a opção de condições. Não é só o processo genético, eu estou falando o algoritmo paragenético. Esse aí é impressionante. Então, mas... Eu já fiz isso com alguns. Sabe quem é que me interessava mais? É quando eu vi com uma pessoa é assediadora da outra. Então eu queria fazer daquele assediador, para ver o que dava. Se eu tenho relação com aquilo, com quem quer que eu tenha mais relação, mais direta, mais íntima? Aí eu ia ver se era com o assediador, se era fora. Às vezes não, era com a terceira vítima que tinha relação comigo. Agora, é aquela história que eles falam. Se você for olhar 6 contatos, se você teve 6, você já teve contato. Com 6 graus de separação, você já tem um contato. Agora, aí nosso, não é bem 6, não. É preciso de mais. É mais do que isso. Eu não sei se essa fórmula é correta. Eu sempre fiquei desconfiado. 6 eu acho pouco, tem que ter mais. O negócio é mais sério. Professor, isso que o senhor está explicando tem relação com o parasociograma, né? Aqui, a Ana. Ah, sim. Isso que o senhor está explicando para o Lost tem relação com o parasociograma, né? Tem. Total. Tá. Mas o que foi? Professor, aqui na página 31, polinomiologia. O último polinômio da página é um polinômio de 9 itens. Na última linha, Sim. o senhor tem, no 5º item, intuição externa. O que quer dizer esse externa e também... É o que nós já falamos aqui agora, né? Agora há pouco eu ainda falei nisso. A externa é aquela que não vem de você. Ela não diz respeito ao seu micro-universo consciencial. Ok. Então ela é inspirada por alguém muito de longe. Ela é externa. Daqui, né? É a coisa que você nem está pensando em nada, não. Aí vem o evoluciólogo manda de lá na tacritimia para você, a sua micro-onda do paracérebro pega isso. Isso é externo. Ok. Tá, agora ficou claro, o conjunto ficou mais claro. Okay, Letra B. Eu queria saber que na página 30, para você aprofundar na primeira linha, o preparo do grupo revezamento multiexistencial. Aonde está isso? Na primeira linha, no meio, página 30. Linha. Ao preparo do grupo revezamento no nosso multiexistencial. caso, da CCC. É justamente isso. Hoje eu estava falando isso lá agora na hora do almoço. Que eles estão começando a fazer o preparo. O preparo geralmente vem primeiro, eles localizam aqueles que foram assediadores muito recentemente como conscientes. Então eles põem esse na frente e encaixa, e vai encaixando com os outros que foram assediados para ver como é que é. Então aí começa a vir, né? A mãe do filho, o filho da mãe, e aí vai o negócio todo. Esse que é o grupo revezamento multiexistencial. Então, hoje, vocês, por exemplo, aí, ó, em matéria de evolução, nós todos aí que tivemos curso intermissivo, isso aí mexeu e abalou todas as raízes. Mexeu em todas as estruturas. Como assim? Como nunca antes. Mas como Então, assim? esse é o caminho da situação. Entende? Mas como assim? Abalou as estruturas? Pois é. Como assim? Te vira. Vamos estudar. Quem é que é ele? Começa a pensar. Cada um você tem que ver e localizar. Poncotô, Dom Covinho, Proncovô. Começa a ver. É o jeito. Professor, Sim. aqui no D. Aqui no D. Aqui.
Esse tema do verbete pangrafia grupocármica, eu poderia encaixá-lo como sendo como o que ocorreu com o senhor naquele fenômeno comigo em Portugal? Foi isso? Até um certo ponto, mas aquilo foi fichinha. Né? Não chega dentro dessa definição. O negócio é maior, mas agora, não há dúvida que aquilo é um episódio dentro da história toda. Episódio. Entende? Você sabe o que é um episódio? Sim, sim. Por exemplo, um seriado grande que tem aí 15 episódios. Aquilo foi um. Mas outra coisa, ele não foi deslindado totalmente. Só esclarecer os detalhes. Certo? Eu estou correndo atrás disso. Agora, recentemente, o que é? Tem mais? Agora, sim. Se o senhor puder aprofundar na página 31, em ciclologia, na segunda linha, o ciclo natural da vida 2, união, reencontro, produção GESCOM e separação de soma. O caso todo é o seguinte, isso aqui é o que eu estava falando aí, o ciclo natural da vida 2. A união é o reencontro. A produção são as GESCONs, gestações conscienciais. A separação é a dessoma, porque raramente eles vão dessomar junto. Então um separa do outro. Aquilo terminou o trabalho. Vamos passar para o outro. Qual é o próximo serviço? Isso tudo tem que ver. É justamente esse ciclo natural da vida A2. Faz parte. Letra B. Sim. Esse tema, pangrafia grupocármica, a gente, para identificar as pessoas que a gente tem relação, eu uso aquelas pessoas que me identificam energeticamente, eu vejo que eles passaram. Tá ligado o microfone. Fala bem pesa a boca que me dá. Eles vão. Ele está com medo de você, o microfone. Está funcionando agora. Uma forma que eu tenho de identificar as consciências pertencentes ao grupo Karma é em função de um reconhecimento energético que eu faço das consciências. E aí eu estudo, e aí vem o ciclo, o círculo, eu vejo o círculo do trabalho, da família e do voluntariado. Agora, a minha pergunta é, além disso, como que se dá a relação das amizades pretéritas, das amizades do agora e o quanto que isso influencia na pangrafia grupocármica? Olha, você esqueceu de uma coisa que é fora de série nisso, que ajuda muito. Chama personalidade consecutiva. A hora que você começa a localizar quem é que foi, é tudo mais fácil. E você localiza por aquele povo que está mais perto de você. Primeiro começa pela família nuclear, depois é que vem o resto. Isso é uma regra. Então começa a pensar por aí. O caminho é esse, não tem outro jeito. Além, desculpa insistir, mas além dessa identificação das personalidades consecutivas, eu vejo que você sempre enfatiza a questão das amizades. Pois é, mas a amizade é a base de tudo. A amizade vem antes disso. A personalidade consecutiva vem depois. Agora, junto com isso, existe uma outra coisa que é o elemento de ligação, praticamente, que é o que envolve todo mundo. Chama-se interassistencialidade. A hora que a pessoa começa a fazer a interassistencialidade, isso tudo fica mais óbvio, mais evidente. Então, a tendência de todo mundo aqui, depois do curso intermissivo, é fazer mais assistência. Por isso que é que nós estamos falando da pangrafia aqui de grupo, porque isso vai ser inevitável. Eu estou tentando abortar os problemas para vocês, para eliminar ou minimizar os problemas. Por isso que a gente traz esses verbetes mais avançados, que faz 2 anos eu falei que ia fazer isso. Todos esses são para isso. Agora, por exemplo, esse verbete aí, ó, da anti-egologia, vocês já superaram isso aí. Então a pessoa se sente bem a hora que ela lê ali. Esse eu estou lendo. Mas nesse nosso aqui, esse da pangrafia, não. Eles estão começando
a segurar, a passar a unha na parede e tal, para ver o que dá. Bem? Agora aqui, ó. Recentemente eu vi uma tertúlia anterior onde fala sobre Apolon de Tiana. Na internet encontrei o livro Nuctemeron. Há algum livro que o professor recomende? Olha, seria bom ver a biografia dele, feita lá na antiguidade. Isso tem em português, tem em todo lado atualmente. A biografia maior, né, mais séria dele, lá das coisas antigas. Às vezes ajuda. Na Parafatologia, página 30, segunda linha. A cosmossíntese da omnipercepciologia conduz a consciência à cosmoconsciência? Sim, esse é o caminho. Uma coisa puxa a outra. Tudo que fica muito transcendente e muito panorâmico precisa de outra coisa panorâmica para ajudar, porque senão não dá. Aí é o problema daquilo que eu gosto de falar hoje na computação, né? O processo de colocar mais detalhe no problema, né? Para você ver. Então, por exemplo, o seu monitor do computador, ele tem quanto? Quanto que você aguenta? Qual é a capacidade de fixar com nitidez aquilo que aparece? A mesma coisa aqui. Por favor, aprofundar em pensenologia, quarta linha, 29, página 29. A expenseridade cosmovisiológica. Aqui é a hora que vem o serenão, o evoluciólogo, uma semiconsciex, um amparador de Ofiex, um amparador de Tenex, um amigo do passado da pessoa, alguém que a pessoa reencontra, que ela vem com uma ideia que transcende e entra no nosso micro-universo consciencial. Aquilo clareia a parte obscura que nós não estamos entendendo nada. Isso ajuda demais. Isso é o ex-pensene. Ex quer dizer de fora. Então é o pensene de fora que invade o seu micro-universo consciencial. O senhor poderia esclarecer a pré-tenepse, ou seja, exteriorizando todos os dias no mesmo horário para treinamento, antes de assumir a tenepse? Não. Exteriorizar todo dia no mesmo horário é errado. Você vai acabar arranjando assédio. Tem que fazer em horário diferente. É só a tenepse que resiste a esse processo depois de 6 meses, que a pessoa pode fazer com o horário certo, porque senão não dá certo. Mesmo assim, os primeiros 6 meses criam um problema para ela. Está cheio de gente da baratosfera de olho em todo mundo que está por aí. Mexeu com energia, estão ali perto, porque todo mundo está cheio de energívoro. Aqui na página 30, na tecnologia, eu gostaria de entender a técnica da xepa mental somática. Quem é que quer explicar isso aí? Arlindo, você quer falar para ela alguma coisa? Aí está vendo, nada como a gente pegar uma xepa, depois já dá a xepa. Porque para nós, xepa é um prato cheio de quem está com muita fome. Ele sabe tudo. Ó. Xepa você está fazendo você tem todas as suas pesquisas, aquilo que sobrou, vamos dizer, aquele que a gente chama até de lixão, entre aspas, mas que na verdade não é um lixão, você reaproveita no processo de pesquisa. É isso, né, professor? Você teve uma experiência muito grande com o seu discernimento, no mental soma. Então você usou aquilo tudo que tinha, mas não joga fora. Deixa passar um pouquinho, você volta lá e vê tudo que tem, que às vezes você vai pegar alguma coisa que escapou da sua observação. Então você vai pegar umas lambujas, uma coisa mais barata, fazer uma pichincha. Agora, por exemplo, uma feira. Às quarta-feiras naquela praça sempre tem uma feira naquela cidade. A feira termina mais ou menos meio-dia. Então, na hora que vai terminar, você chega lá e compra os produtos mais baratos. Eles iam jogar fora, eles vendem para você. Eles têm que levar para casa, eles vendem para você mais barato. Então eles abaixam os preços. Esses são os chepeiros. É aquele que vai lá pegar os produtos mais baratos na feira. Você que é dona de casa lá em Torres, você sabe bem como é que é isso. Lá tem feira, não tem? Mas tem feira? Mas mental somática, me dá um exemplo. A mental somática que é essa, que a gente tem que mexer, te vira. É o doutor te vira. É isso que... Tá certo? Vamos entrar nessa.
Agora, nós estamos fazendo umas feiras mentais somáticas, de vez em quando aqui, sabe? Tem vários desses cursos, certas reuniões, são tudo feira mental somática. São ou não são? Qual que é a próxima feira que tem? Além da Boca Livre aí fora. Vai ter mais. Pois é, a prova da imagística, a prova geral da conscienciologia. Essa é em dezembro, né? Valdo, aqui na letra D? Eu. Aqui, eu. Valdo. Letra D quer dizer D de dúvida. De doido. Não, de dúvida, não, senhor, de dúvida. Eu queria que você aprofundasse por que a monja, ela entrou como personagem naquele psicodrama do Cristo Espera por Ti, e ele hoje serve para nós como referência dessa pangrafia grupo kármica, porque ele permite essa identificação, né? Mas ali ela deu lição para muita gente, não foi só para nós hoje, as coisas vêm de longe. Era muita gente consciente, que estava observando aquilo. Você tem que lembrar que lá no livro tem uma passagem lá que fala assim: as personalidades do passado todas houve um levantamento da poeira. Tudo quanto era gente antiga da área, tudo apareceu na rua. Na hora que estão lá sacrificando o rapaz. Eles fazem uma evocação dizendo que as consciências do passado, aquele históricas, vêm todas. Aquele povo todo que está lá, muita gente que já estava lúcido como consciência, acompanhou o processo da morte. Se um serenão ou uma serenona mostra que vai ressomar e permite que o povo acompanhe, você já pensou o que eles não aprendem? Agora, mesmo que seja uma coisa temporária. E outra coisa, isso aí tira desdramatiza o problema da ressoma, do renascimento. Agora, como técnica para nós de treinamento dessa pangrafia grupo kármica, ali serve de um modelo, né, Valdo? É um esquema, é um mini modelo que você usa para fazer a leitura secular das personalidades. Que é a mini proex. No caso ali é a micro proex, viu? Micro proex. Então entra muito naquela questão da abordagem micro-macro. Pega o pequenininho, você entra pensando que é uma coisa muito pequena. Na verdade tem uma magnitude enorme. Às vezes, aqui, um chibiu, você sabe o que é chibiu? O diamante pequenininho, aquele que a gente pega na mineração. O tal que eu pegava lá na mineração, em Água Suja, na Romaria. Então, um diamante pequenininho pode esclarecer um monte de coisa dentro da família inteira. Quem vai fazer com aquilo? De que modo que é? Por quê? Tem uma série de condições. Então, veja, um ponto, às vezes, no discurso muda tudo. No direito tem muito disso. Uma vírgula é um problemão. Então, é o tal negócio aí do processo, também dentro da evolução, existe disso. Vale a pena pensar. Agora, isso tudo aqui diz respeito a todos os processos do Balzac, de tudo que ele fez. É isso que eu estou vendo, essa relação. Por isso que eu estou vendo. Os 86 romances dele, tudo tem relação com esse pangrafia grupo kármica. Porque quando a gente pega aquela genealogia, que é fictícia, né, dos personagens dele, mais de 2.000 personagens, que você pega e tem uma genealogia prontinha, organizada, com data de nascimento, tudo, eles até vendem isso lá na Maison Balzac. Ele começou a captar essas coisas, ouviu o galo cantar, mas não sabia onde, ele não teve noção da... Você vê que ele não falou nada de reencarnação, foi por isso que ele quis fazer o romance. Ele teve um estresse imenso, mas por uma coisa que ficou pequena, porque era só intrafísica. Nunca chegou a abordar o outro lado. Ele era enrolado, né, com o negócio da monarquia. A intervisão dele, muito a ele demais. Ele era muito enrolado com isso. A desorganização de artista. Um artista desorganizado, pensa bem. Um cientista desorganizado é um problema. Agora pensa um artista. Como é que não fica? Então, por exemplo, vocês aí, se tem alguém que ainda é desorganizado, eu pergunto, você é artista ou é cientista? Assim nós vamos saber se a sua desorganização é master ou é mini.
Agora, Valdo, todo aquele trabalho que ele teve, que foi imenso, ele agora, mais maduro, como está, com um nível de reflexão, ele alcançou dentro dessa pangrafia Grupo Kármico um nível muito mais avançado que a gente aqui tentando fazer o que a gente está fazendo de pingo a pingo. Ele está vendo as coisas. Ele amadurece, ele ganha tudo. Escuta, eu quero só te falar uma coisa. O Osmar já encontrou com as coisas do Balzac e do Paulo Roner. Eu vi o Paulo Roner. Ah, ele está aqui. Estou sentindo aqui, ele está aqui. As energias estão aí. Que trio, hein? Se juntar esses três para ajudar a gente esse no trabalho. Esse é uma cabeça, esse homem. Esse. Agora, ele desejaria ver a filha dele, mas não resolve, né? A filha está morta. Eu encontrei com ele. É engraçado, é a segunda vez que ele aparece hoje para mim. Hoje de manhã eu estava resolvendo um caso aí, ele apareceu, eu estava com uma pessoa conversando, a Graça. Como é que é? Eu não sei se você chegou a ver um material que eu passei para você há uns 2 dias, da professora lá de João Pessoa. Você viu que ela está mexendo com as coisas de Balzac em alto nível, com o paradigma consciencial dentro da universidade, né? A gente está com um caminho. Vamos ajudar. Quero ver o resultado disso. Nós vamos ajudar em tudo. Mariana também está. Vamos ver devido ao processo da anti-egologia. Agora, Valdo, como isso nos ajuda hoje, por exemplo? Esse esforço todo agora a gente vai mexer com tudo isso, dicionário, rever, fazer filmes sobre isso. E qual que é o reflexo disso para nós? Por que nós estamos trabalhando nisso? Vamos ver daqui a pouco. O problema é fazer a coisa com alta qualidade para deixar um produto bom aí, para isso servir para a próxima vida. É para a próxima vida. O processo é a gente ficar fixado aquilo que nós estamos fazendo no momento evolutivo, para ver se isso dá repercussão para a próxima, vai nos ajudar. O problema é isso, eles vão começar a ficar muito preocupados com a próxima vida. A partir dos 50, vocês vão ter que pensar muito nisso. Que a partir dos 50, que é o caso de várias pessoas que eu conheço aqui, né? Vai ter que começar a pensar demais, já é na próxima. Aquilo que tinha nessa vida, o essencial já aconteceu. A pessoa já recebeu tudo que tinha que receber. Se ela ainda não fez alguma coisa, ela tem que... Acorda, desperta, tem que dar um jeito. O 50 já passou. Então, como é que fica? É a metade do caminho, para quem está vivendo sem. Queria fazer uma pergunta aqui da página 31. Na binomiologia, no começo da 4ª linha, tem o binômio benefícios-custos. Aqui dentro desse fenômeno, o que tem de benefícios e custos, assim? O binômio, deixa eu ver onde é que está isso. O binômio benefícios e os custos. O caso todo é o seguinte, você pode ter os benefícios, mas você tem o ônus da história. O mérito tem também uma contrapartida dele. Você é meritório por tudo que você fez até o momento. Então você recebe alguma coisa de bônus, mais séria. E devido ao seu mérito. Aquele bônus também vai ter um custo. Você não vai receber aquilo de bobs, à toa, sem motivo. Ele tem um efeito, ele tem uma consequência. Então é preciso examinar isso. É aí que entra o benefício e custo. Mas assim, no caso desse fenômeno, que é um fenômeno grande, por que é que você teve um fenômeno tão grande? À toa? Não. Então fica de olho em tudo quanto é fenômeno. Isso aí é que eu chamo a análise de conteúdo, que é o que você está fazendo hoje. A mega análise é a análise de conteúdo. Então por que isso? Por que é que as coisas juntaram e caíram em cima de você para fazer a mega análise? Isso tem um motivo. Pensa. No livro Homo Sapiens Urbanizados, página 88, o senhor cita que pela pangrafia, o amparador inspira ideias a varejo e evoluciona por atacado. Como isso ocorre na pangrafia, grupo kármico, e como aproveitar essas inspirações? Aí a pessoa vê o que ela está tendo. Que se aquela intuição é uma intuição pequenininha ou se é uma intuição zona grande. Uma coisa aí pode ser a varejo, outra coisa pode ser por atacado. Então o problema é pequeno ou é agigantado? Ela tem que ver como é que é.
Agora, na pangrafia grupo kármica, as questões de inspirações começam a alcançar um nível cada vez mais ampliado, mais extensivo. Então, é preciso a pessoa examinar isso com calma e ver. Uma coisa puxa a outra. Agora, o tamanho aí, o que interessa é a qualidade. A gente não deve ficar impressionado com a expressão do volume, mas é ver a qualidade do processo evolutivo. Efeitologia, página 30, primeira linha. Podia abordar o efeito evolutivo do desapego interconsciencial, que nós já tocamos aqui. O desapego interconsciencial é aquela pessoa que abre mão dos processos. Ela pode chegar até um nível que ela faz um autossacrifício cosmoético da história. E aquilo é racional, aquilo é lógico, tem razão de ser. Então, a hora que a gente não pode falar em sacrifício, que o povo acha logo que a gente está falando processo de religião, outra, não tem nada disso. Existe um autossacrifício caladinho, totalmente, vamos dizer, underground, só da pessoa, sigiloso, que ela pode ajudar um monte de gente calada. Isso é o melhor que tem. É com isso aí que a pessoa alcança maiores frutos e méritos. É através do autossacrifício sigiloso. Agora, na 31, segunda linha, poderia o crescendo autorretrocognições, pangrafia. Isso aí é o máximo que tem. Quando a pessoa começa a ter muita autorretrocognição e ela aplica bem aquilo que ela rememora, geralmente ela pode chegar num ponto que vai dar pangrafia. Por quê? Os próprios amparadores vão ajudá-la a chegar nesse nível para que ela possa estender, ampliar, expandir a possibilidade de assistência como mini peça do maximecanismo. Vocês têm que lembrar o seguinte: quem dirige o maximecanismo são serenões. Então, se a mini peça trabalha bem, os serenões estão sabendo o que a pessoa está fazendo. Então, aquilo vem de cima, aquilo passa por cima do próprio evoluciólogo. Então, é muito sério. Polinomiologia, página 31, segunda linha. Poderia expandir o polinômio autolucidez, discernimento, heterolucidez, heterodiscernimento. O problema é o seguinte: a primeira coisa que a pessoa tem, quando ela começa a ter um pouco de lucidez maior, é porque ela ampliou o discernimento dela. Agora, aí então vem vamos dizer, os auxílios externos, que é a lucidez externa de outros, até de outras consciências. Aí é que vem as acheiras, por exemplo, do evoluciólogo, do serenão, em cima da pessoa, a favor dela. Então, o heterodiscernimento, então, fica maior. Quando esse heterodiscernimento se expande, chega no processo global. Na hora que chega no processo global, isso pega na questão da família e no problema do grupo evolutivo. Nisso aparece a pangrafia. Agora, no verbete do dicionário, página 19, mega priorologia, quarta linha, como alcançar de forma teática as mega prioridades evolutivas fundamentais, pessoais e grupais. Aqui eu faço o seguinte: em face do exposto, importa analisar que somente boa vontade e boa intenção não é o ideal para ninguém, nem mesmo para os luminares do universo da ciência pura. Racionalmente, o mais relevante é o autodiscernimento quanto à holomaturessência das mega prioridades evolutivas fundamentais, pessoais e grupais. Então, é justamente isso. O que eu estou trazendo hoje com essa pangrafia grupo kármica é aquilo que a turma da ciência convencional vai demorar demais até entender ou admitir qualquer coisa nesse sentido. Então, são duas coisas totalmente extremas que nós temos aqui, que é a pangrafia grupo kármica e o problema da anti-egologia. Então, isso tudo tem que limpar para a pessoa chegar lá. Você comentou ainda há pouco essa questão do encaminhamento dentro do grupo, né? Dos assediadores, em primeiro lugar, para depois ir encaminhando tudo dentro daquele grupo específico que está sendo assistido. Aqueles que têm mais necessidade de auxílio são os assediadores. Já seria um critério. São os assistidos mais carentes. Entende? E outra coisa, quem é o mais carente? É o líder deles.
Agora, tudo isso eu sei, vocês vão falar que é paradoxal, ok, é. E daí? E aí daí? Até aí morreu o Neves. Não resolve nada. Mas por que o prognóstico já é o encaminhamento para o renascimento e não, de repente, para uma comunidade extrafísica onde vai ser? Porque esses são assediadores, já sabe tudo como é que é, tem jogo de cintura, tem aqui enxerga atrás do morro, visão curva. Anular um pouco. Já sabe tudo. Então ele tem que pegar mesmo a coisa dele para ele sentir o processo da matéria e ver como é que é. Agora, é lógico, eu já vi assediador que na hora que eles falaram que ele ia renascer, eu falei, não, mas eu estou com medo, eu vou ser assediado. E tem um fulano, tudo que vem atrás de mim, como é que vai ser? Culpa no ele cartório. Conhecia todo mundo da baratosfera em torno dele. Olha. Então a família baratosférica dele era horrível. Ele sabia tudo. Então você veja, ele ficou com medo do assédio que ele fazia nos outros. Professor. Agora veja, ele está saindo bem. Eu tenho acompanhado esse cara. Ah, é? Eu tenho acompanhado. Não vão perguntar se é daqui não, né, Val? Melhor não perguntar. Você sabe, eu tenho contato com muita gente fora daqui. Oi? Essas coisas que não são muito boas, você sempre deve admitir que é de fora. É de fora, é. É o caso, lá em década de 60. Aquilo que é pesadinho é de fora. Tudo aqui é mais leve, tá certo? Tá. Mas a outra pergunta dentro dessa linha para entender essa logística evolutiva. Esse encaminhamento para o renascimento, qual o critério de quem vai ser pai, mãe? É aquilo que a pessoa assediou demais. Então, por exemplo, você ainda não pensou nisso. Eu vou te dar uma ideia que você vai ver a lógica disso. O cara assediou um monte de gente durante muito tempo. Então, entre aquelas vítimas do assédio, na hora então que ele tem que renascer, eles viram que tem aquela mulher, por exemplo, que ainda vai dar luz. Às vezes é ela que vai receber. Então é muito difícil ele não renascer através de mulher e de homem que ele estava assediando antes. Quase sempre é. Mas o critério é isso? Quer dizer... Não, esse é um dos critérios. Aí depende do que é que precisa, como é que é. Aí, o que é possível naquele momento. Mas às vezes não dá. Na medida do possível, aquele que ele mais assediou, então, é onde ele vai. E é uma pessoa que foi vítima, mas que seja forte, para aguentar a barra. Não pode ser qualquer um, porque uma mãe, senão ele vem e dá um eclâmpsia na mãe e os dois morrem. Então, não teve nada. Outra coisa, nos meus estudos de eclâmpsia, eu vi vários casos desses. Agora é duro, né? Na hora, por exemplo, que vem o processo, nasce a criança, a mãe tem um eclâmpsia e fica paralítica para o resto da vida. Cada eclâmpsia. Que é o caso da Opala, minha tia. Que eu acompanhei com calma. Outra coisa, a filha que nasceu sumiu no mundo, ninguém nunca mais viu. Ela era moça ainda, cheia de vida, inteligentíssima, uma habilidade manual fantástica. Sumiu, a Rita. Ninguém nunca ficou sabendo. Agora, ela é muito esquisita pelo seguinte, ela era menina, toda bonita, cheia de vida, tudo. No Rio, lá, que foi lá com ela, na temporada, naquela ocasião não tinha tanto assalto, nem quadrilha no Brasil desse jeito. A primeira quadrilha que apareceu, ela entrou, né? Agora, depois ela ultrapassou aquilo, apareceu, andou melhorando a vida, a gente conversava as coisas, mas ficou por isso. De uma hora para outra, ela sumiu. Agora, eles vieram saber, como é que é, Valdo? Coloca aí na sua internet, vê a situação, acha a Rita. Eu falei assim, não, ela está morta. A gente não sabe. Eles nunca falaram nada, nem acharam nada. Nunca apareceu. Quantos anos? Minha amiga de infância, da família, tudo. Prima. Mas nesse caso também, essa questão de assediador e vítima é bilateral um pouco, né? Quer dizer, essa vítima também... Se tem um assediador muito insistente, é porque a pessoa tem afinidade com ele. Então, também não é tão agora, assim, veja, vítima mas é o só. ideal. Então, a pessoa vai ser mãe do outro que tem afinidade, é lógico. Agora, ela, a mãe, é que tem que ser forte. É aí é que tem o corpo da mulher, o ginossoma, que é mais forte que o do homem. Se ele fosse nascer num corpo de homem, do jeito que o corpo do homem é, o negócio não dava certo.
Por isso que o processo da gestação humana é muito inteligente. Valdo, e esse processo dessa ressoma dentro ali de família, a ligação do assédio que vinha ocorrendo, ele é bem recente ou pode acontecer às vezes no assediador? O problema é o teor da coisa sobre a vítima. Tem que ver como é que é o resultado sobre a vítima do assédio. Isso aí tem que ver com calma. Agora, você sabe, a hora que tem o assédio em cima de uma vítima, aquilo repercute também nos circunstantes. Então, se a pessoa vai renascer, ele não vai ter contato apenas com a mãe, ele vai ver uma série de vítimas dele ali no ambiente. O cara, a hora que ficou com medo de renascer, ele não estava muito longe da realidade, não. Com calma, tem que estudar. Professor, dentro disso ainda, então qual seria a melhor forma de se lidar com os assédios derivados da dissidência grupal? É abençoar todo mundo, ajudar tudo que você puder e fazer atares, cosmoética. Esclarecer com cosmoética tudo que pode, com a maior fraternidade possível. Sempre vai ajudar. Na página 32, em politicologia, no final da segunda linha, o senhor menciona a pesquisa das matizes da meritocracia evolutiva pessoal e grupal. Sim. Você pode falar mais dessas matizes da meritocracia? O problema todo é o seguinte: uma pessoa, para ela ter mérito, é preciso ver que ela tem mérito sobre quê? Isso nasceu em que linha de conhecimento? Você pode ter um mérito, por exemplo, que seja artístico, um mérito científico, jurídico, um mérito, por exemplo, social, da sociologia. Então, isso são matizes da meritocracia. Agora, uma das coisas mais sérias que tem é a interassistencialidade. Você tem um mérito de vida interassistencialidade. Outra coisa, multifacetado. Em todas essas linhas que eu acabei de falar, artístico, científico, jurídico, social, político, a pessoa tem um mérito multifacético. Esse é o máximo. Esse aqui é matiz bom. No meio de vocês tem gente aqui assim, que é devido ao processo da polivalência. Valdo, aqui no D, nesse caso que você estava falando do assediador que vai nascer, acontece o encapsulamento desse feto, dessa criança, durante todo o processo? Não. Não? Como é que funciona? Se de ver. Um caso sério que tem aí é o seguinte: são esses tipos de renascimento que tem mais acidente. Então, o que dá mais trabalho para os obstetras, para as parteiras, são esses casos. Mas, Valdo, e quando isso não acontece durante a gestação, não há os tais acidentes, mas depois a gente vê a carinha daquela pessoa que acabou de nascer, a gente descobre. Existe tudo, né? Por exemplo, vamos pensar bem. Uma pessoa é assediadora, era um homem, então ele nasce como mulher. Ele aí vai começar a parir, a dar à luz para uma série de assediados por ele antes. Entendendo? Já vinha. Gente, é um processo, uma vida depois da outra. Ainda pior ainda, complicou mais a situação. Em certos casos do assediador, o corpo da mulher, no caso, ela se torna praticamente uma instituição total para manter ele ali durante um tempo? Aí é que entra os gêmeos. A gemelidade é baseada nisso. É uma instituição total, fica completamente preso. A hora que eles começaram a arranjar os bebês de proveta, com essas coisas todas, eu falei assim: ixi, isso aí é para aliviar a baratosfera, porque vai acontecer caso de tudo quanto é jeito. E está começando a acontecer mesmo. Também, eu queria que você comentasse... Você já atendeu gente com a porção de filho e com problema? Queria que você comentasse... Agora, um assediado ou assediador já faz uma festa. Agora junta três, presta atenção. 3 gêmeos, 4 gêmeos. Valdo, queria que você comentasse esses efeitos das afinidades reatualizadas. O que são as afinidades reatualizadas? Eu com vocês e vocês comigo.
Vocês estão começando a ver quem eu sou e eu estou começando a ver quem realmente vocês são. Quando a gente está fazendo essas pesquisas todas, Walter, que a gente aprofunda e vem as personalidades consecutivas e tudo, a gente está fazendo uma espécie de atualização das afinidades e aparando as arestas das desafinidades, vamos dizer assim, né? Se for o caso. Agora, tu tem sua razão, né? Ó, esse aqui, Camille Flammarion. Foi o Galileu Galilei, segundo ele lá. Veio, como o Camille fez uma opção de pouso, uma grande cabeça. Mas na hora da mediunidade ele caiu de quadro. A vida é dura, não é fácil. Para o psiquismo ele não deu conta. Tudo a gente tem que ponderar. Não é fácil. Ponderação. Pensar muito. Autoreflexão de 5 horas. Letra B, página 32. Na antagonismologia. No final, a partir do final da primeira linha, o verbete traz 3... O antagonismo omissor, perdologia, o antagonismo perdão, perda, o antagonismo desafeição, perdão. É isso aqui? Isso. Eu não sei se já foi falado, mas por que fez questão de chamar tanta atenção sobre a questão do perdão? Numa família, eu acho que é a coisa que a gente precisa mais, né? Se você não perdoar, uma família de 17 membros, o que eu falo? O que ela tem? Tem pelo menos uma conzel. Tem que perdoar todo mundo, começar sério. Agora, eu já perdoei a minha família consciencial, a mais séria. Até que ano? 3 mil. Então, deixa eu fazer uma pergunta mais profunda. No nosso caso, já que você está apresentando esse verbete agora, entendendo que agora nós temos mais maturidade para entender esse assunto. Foi, antes eu não queria julgar pérola no aeroporto, não, no deserto. Posso concluir que ainda precisamos de bastante hétero-perdão? Eu acho que tem muita gente aqui que precisa. Gente que ainda irrita com as outras pessoas. Precisa de perdão. Agora, você quer coisa mais comum que uma pessoa se irritar com as outras aqui? E eu não estou falando no trânsito, não. Estou falando em irritação mesmo dentro de casa, no restaurante. Como é que fica? Perdão é uma das coisas que eu acho que nós precisamos disso demais ainda, por muito tempo. Eu já falei, até o ano 3000 vocês estão perdoados. Então, agora, no dia 31 de dezembro, aí nós vamos ver. Nós vamos ver o que vai dar. Vamos dar, como é que faz? Aí eu pergunto para a pessoa, você vai para o planeta inferior ou eu caio fora? Aí eu tenho um negócio de perguntar na hora, né? O que é que você quer? Vamos ou não vamos? Como é que nós ficamos nessa? Você vai para onde? Conclusão. Perdoa todo mundo para você ter escolhas mais inteligentes. Uma pessoa que não perdoa, ela está fazendo escolha errada. Tudo piora para ela. Por quê? Fica encrencado. Aquilo ali fica um nó górdio. Um negócio. Como é que chama o problema a hora que tem um núcleo, que tem um tumor ou que tem uma infecção que não sai? Um abscesso. O que mais? Tem um monte de condição. A formação, corpo estranho, tudo isso é a mesma coisa. Agora, pensem bem. Professor, aqui, professor. Professor, como é que fica essa questão da educação de uma consciência que vem, né, da baratrosfera juntamente com, dentro do grupo, né, afins, né, e no caso ela ressoma de uma outra consciência, né, de uma mulher também da baratrosfera. Como fica a educação dessa consciência? Pergunta para a mãe e para o pai. O senhor não... porque eles são afins lá, dentro da baratrosfera, eles não vão ter muito... É aí que a parte animal ajuda demais a mulher. A parte animal. Meu filhinho querido. E ela coloca no carrinho de bebê e anda toda orgulhosa com o bebê.
Ela não sabe nada que quer que tenha. E aí ela vai querer o melhor. Isso é o máximo. Essa ignorância da realidade é o máximo. Ela vai querer o melhor para esse filho. Agora, se chegar e a gente mostrar quem foi, dá até pena, né? Dá até pena. Eu já vi caso que a pessoa estava sendo uma carrasca, a mulher. Uma situação, num caso desse. Aí a família toda veio me pedir, Valdo, explica para ela quem é que foi. Você que sabe da história, explica bem. Aí eu comecei a explicar. Essa mulher já tinha 50 anos na ocasião. O menino já estava um pouquinho já avançadinho. Mas eu fui mostrar a ela que aquele período da vida dela, ainda na mocidade, com os pecadinhos mentais, as coisas todas que a gente sabia com todos os detalhes, que a causa extrafísica daquele que, inclusive, teve possessão sobre ela, teve surto de possessão, que era ele. Agora, veja, a hora que veio, e ela toda exaltando a criança, ela que combateu tanto, que xingou de tudo quanto era jeito o assediador antes, era a mesma pessoa. Agora, a hora que eu falei, eu preciso trazer água, dar umas coisas para ela pensar. Eu nunca pensei nisso, isso é impossível. Assim, pensa bem, isso tem lógica, raciocina. Agora, você quer que eu chame seus parentes aí que acompanharam o seu caso antes, para a gente ver como é que era? Agora, é muito fácil. Você está vendo, o menino já está com mais ou menos, vai chegar agora, está com 7 para 8 anos. Você vai começar a ver que o temperamento é o mesmo. Quantos anos você foi assediada por ele? Agora, gente, isso é terrível. Mas agora eu fiz isso porque o amparador da família conversou com o enumerador falou, é bom você abrir o jogo para ela. Agora, o que eu fiz? Me fechei num quarto, só eu e ela, e falei tudo. Aí, a hora que ela ficou exaltada com o negócio todo, eu falei assim, eu posso chamar a turma para ver o que nós estamos conversando? Eu falei, pode. Agora, com o passar do tempo, foi ótimo. Ela cuidou da criança, a situação mudou. Agora, a coisa mais séria que eu vi, uma das coisas mais sérias que eu vi, mas até de olhar, foi a hora que nós saímos, que eles trouxeram a criança lá, que veio um menino de 8 anos, e ela olhando para o menino. Nossa, aquilo me deu um troço dentro de mim, de pena da situação. Ela raciocinando. Eles depois levaram o menino, foram servir umas bolachas lá com as coisas, eu fui comer, a gente ficou. O menino então foi brincar lá fora, no jardim, aquela coisa toda. Aí ela veio, estava lá, eu falei assim, então, está mais calma, esfriou o processo, o que você acha? É ele. É ele. É ele. Agora, está com choque na situação. Agora, gente, isso se pudesse falar com uma série de coisas, ia melhorar todo mundo. Até quando eu segui esse caso, eles estavam dando muito bem. A criança estava bem encaminhada, ela estava com muita, muita dedicação para o processo. Os outros filhos dela já tinham sido criados, estava bem encaminhada, então ela se dedicou mais, porque esse foi o caçula. Mas você sabe quais foram as condições que permitiram que o jogo fosse aberto? A primeira coisa, ele foi temporão. Já tinha passado muito tempo que tinha o último filho. Aquilo demorou alguns anos para ele nascer. Ela já estava com uma certa idade. Ela já estava mais Isso aí deve ter ajudado o processo da maturidade dela. Foi por isso que a gente pôde falar. Agora, o melhor da história. O marido, com o passar do tempo, teve problema com o filho. Porque ele também era do povo. Porque todo mundo estava junto com ela, foi assediado por ele. Então é aquilo que eu falo, com 17 elementos, componentes da família, já tem alguém assim. A gente tem que saber. Professor Valdo. Aqui. Oi? Aqui no B. O senhor teve acesso à informação do que essa mãe foi dessa criança em outra vida? Eles foram marido e mulher. E o cara estava danado da vida por certas coisas com ela desde o início. Mas ele, o cara lá,
não estava implicado só com ela, não. É com um monte de gente. Devido ao processo de retrocognição que ele teve, ele começou a fixar e criou, assim, um ressentimento muito grande para a equipe. Um monte deles. Foi por isso que é que depois eles foram clarear a situação toda. Agora, ó, essa criança, eu trabalhei com arco voltaico, mexi com o processo de energia, os amparadores ajudaram, e ele estava bem, a cabeça estava boa. Eu falei assim, não, ele vai superar. Porque se a pessoa chega aqui e consegue ter um pouco de racionalidade, a coisa melhora. Que é o ciclo da vítima e o algoz, né? É. Não é fácil. Tem que pensar muito. Aqui no B. No caso em que há uma ressoma e a mãe dessoma no parto, o que isso poderá ser? Quais são as hipóteses? Cada caso você tem que examinar, tem uma série de fatores, porque às vezes tem um processo eventual, alguma coisa que aconteceu na última hora, tem problema sério. Pode ser um acidente de percurso? Tem um monte de coisa nisso, precisa examinar cada um. Agora, eclâmpsia é um negócio, tudo a gente tem que estudar por quê. Geralmente tem tragédia atrás. Ela não acontece à toa. Eclâmpsia. Sabe o que é eclâmpsia? É a hora que intoxica tudo na gestante. O negócio está tudo para trás. Agora, tudo é por causa do processo o antagonismo da energia entre a mãe e o filho ou a filha. Há um processo muito agudo, aquilo intoxica o organismo todo, ela vai embora. Sempre tive problemas em ser assertiva. No meu caso, não é a falta de coragem para dizer o que tem que ser dito, mas sim a forma. Eu sou 8 ou 80. Ou não falo nada, ou quando falo, chega a ser mal educada. Pois não sei como dizer as coisas com jeitinho. Não sei ser indireta. Não sei camuflar uma verdade complicada com humor. Eu simplesmente falo a verdade, mas as pessoas veem isso como falta de tato e de educação. Falar a verdade nua e crua não é politicamente correto? Não, politicamente correto é uma coisa quase sempre incorreta, e a verdade nua e crua. É preciso saber como mexe com isso. No geral, eu acabo também machucando as pessoas, por não saber como dosar o que vou falar. Então, na maioria das vezes, eu acabo não falando nada mesmo e sendo omissa ou submissa. O que o senhor sugere para treinar a assertividade e me comunicar melhor? Você dá aula. Procura aí em Curitiba os cursos do Instituto e vai dar aula para você ter crítica do povo e ter contato com o povo direto. Que aí eles te amassam na hora, você vai tomar algum ímpeto positivo. A docência, nesse caso, é uma terapia. Tem um livro, Walter, aqui no B, tem um livro fininho, assim, um livrinho técnico, que se chama Assertividade. Mas eu não vou saber falar o nome do autor. Tá certo. Encontra para todo lado nas livrarias. Assim, assertividade. Assertividade é excelente. Vai ajudar. Mas o que eu vejo é o seguinte, é dar aula, que aí eu tapa na cara da pessoa, ou ela com certo ou de certo. É a prática, porque ela vai ter convivência. Então o negócio é ficar no front da batalha, é ter contato com a massa. É o jeito. Para receber a heterocrítica, para a pessoa melhorar na hora. E outra coisa, ela vai corrigir. 5 aulas que ela der, já muda tudo. 5. O negócio é seríssimo. Vale a pena. Agora, outra coisa. Se ela for dar um curso, você já viu qual é o tema. Paulo, você podia falar um pouquinho mais dessa intoxicação da eclâmpsia ou pré-eclâmpsia? O caso todo é o seguinte, toda gestação é feita por afinidade entre aquele que vem e a dona que está recebendo, tá certo? A bioenergia mais séria que tem é justamente da gestação, que é do ginosoma, com a situação toda. Agora, se vem lá uma consciência, que já houve muito atrito entre ela e a mãe, aquela energia que vem às vezes não conjumina muito bem. Eles não vão sentir bem. Entendeu como é que é? Então isso ocorre justamente a hora que fixa o feto dentro do útero da mãe. É aí que pode acontecer, de uma hora para outra, o processo de eclâmpsia. Às vezes a eclâmpsia vai dar no fim do parto, quando já está lá que o negócio estoura tudo, porque aí já acumulou o processo de energia. No caso assim, caso de gêmeas, eu tenho gêmeas
E eu tive pré-eclâmpsia e fiquei desde o segundo mês de repouso, até o final. Posso fazer uma pergunta cretina? As suas genas não estão ouvindo nada disso aqui agora. Não faz mal que ouço. Então, escuta. Tem uma delas que você olhava de lado? Ah, mas isso é sempre, né? Não. Opa, tirou o corpo fora. Tirou o corpo fora. Não, senhora. Vamos analisar a coisa fielmente, individualmente. Uma delas tinha alguma coisa que te arrepiava? Sim. Agora sim, isso pode acontecer. É com essa que houve o processo da pré-eclâmpsia. Mas também pode haver alguma coisa entre elas, né? Durante a gestação. Pode ser uma briga, mas agora você já deu 2 pulos. Sim. Saltou de banda 2 vezes. Eu assumo. Eu tenho que falar aquilo que das coisas que nós conhecemos, a experiência que a gente tem, é o que ocorre mais. O que ocorre mais é diretamente com a mãe. Não tem jeito. É a mãe. Porque é a mãe que está recebendo. Quem é que é o jogo de mão? É a mãe. Então aí, no caso, você saltou de banda 2 vezes, na hora que falou isso. Não, a hora que você generalizou. Não, mas isso acontece com muita gente. Não, mas não foi nesse sentido. Foi das 2. Veja, ela passou aqui, ó. Toma que o filho é teu. Não, eu concordo. Não, senhora, não eu concordo, só que foi... Você tem que ver qual é o seu caso. Tem que ver concordo, isso aí. só que eu acho que ali havia um trio. Agora, eu acho que ela é muito boa como mãe, tudo isso, ela é fora de série. Você não é uma pessoa que se irrita fácil, não, né? Ainda é? A cara que ela fez, você ainda tem isso, né? Se não pisar nos meus calos. Então, minha filha, então já mostrou tudo como é que é a situação. É isso aí. Gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Hasta amanhã. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 121 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 40 votos presenciais, 6 votos online. Hoje temos 4 recados. Juliana, visitar o campus, as Invexis. Antônio, debate de hoje, Côncios. Marta, curso Introdução à Programação Existencial. E César, aniversário Discernimento. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. A gente quer convidar especialmente os teletertulianos que assistiram a tertúlia hoje a se tornarem amigos da enciclopédia. As vantagens são muitas. Primeiro é você estar colaborando diretamente com a sua própria Proexis, já que a enciclopédia é cláusula pétrea da Proexis de todos nós implicados com a conscienciologia. Há também outras vantagens, outros benefícios, como acessar o Holoserver e fazer pesquisas de qualquer lugar do planeta e também baixar sempre a última versão da enciclopédia da conscienciologia gratuitamente. No final do mês nós teremos o sorteio dos amigos, onde serão sorteados livros e cursos. E você, então, tertuliano que decidiu agora se tornar amigo, ligue para o 45, código de área, 3525-2652 e seja um amigo ou amiga da enciclopédia. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu vim hoje aqui avisar que nós da Sinvex vamos estar de portão aberto esperando vocês para conhecerem o campus, né, da Sinvex. Então, principalmente aqueles que não conheceram ainda a nossa nova sede, que está lá instalada no campus. Então, venham nos visitar, nós estaremos lá agora, né? E junto a isso também, para quem não pode, nós vamos ter também a palestra online, que vai estar acontecendo concomitantemente. Vai ser a primeira palestra online a ser realizada no campus também, que vai ser com o professor Tiago André, com o tema de intermissivista superdotado. Então, para quem quer assistir a palestra, pode acessar o site www.asinvexis.org. Eu espero vocês lá, então. Obrigada. Olá, gente. Boa tarde. Eu gostaria de convidar vocês para assistir o debate, agora 3 horas, 15 horas, sobre a janela de Johar.
eu diria que seria mais do que uma xepa mental somática, seria uma boca livre mental somática, tá? Os temas desenvolvidos seria sobre a autopesquisa, né? Que entraria o desenvolvimento da autocrítica, ampliação da autopercepção e o reconhecimento de trafores e trafais. Não percam, 15 horas ali na sala número 2, AD. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex para as pessoas que ainda não conhecem a Conscienciologia a se inscreverem no curso Introdução à Programação Existencial. Esse curso visa responder 4 questões básicas. A primeira é: qual o sentido da vida? A segunda: qual o seu papel no mundo? A terceira: você tem a sensação de algo a realizar? E a quarta: você sente um vazio existencial? É um curso bem interessante e a metodologia é constituída por debates, exposição dialogada e técnicas energéticas. O curso será ministrado presencialmente aqui em Foz do Iguaçu, no CIAEC, no dia 1º de abril, domingo, das 8h30 às 11h30 e depois das 15 às 18 horas. As informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone 45 3525 2652. Repetindo o telefone, 3525 2652. Obrigada e até logo. Pessoal, boa tarde a todos. Só para reforçar o convite, especialmente ao Loche, hoje, depois da tertúlia, a gente vai ter um bolo ali de comemoração aos primeiros 5 anos, primeiro lustro, quinquênio do discernimento. Queria aproveitar a oportunidade, agradecer a todo mundo que ajudou o discernimento ao longo desses 5 anos, o pessoal que esteve lá participando de todas as atividades, administrando, voluntariando e também sendo condômino na condição de empresa ou instituição ou morador. Né? E dizer que nessa passagem do discernimento para a EC, que foi lida hoje aqui na tertúlia, a gente tem um desafio grande. Nós estamos com apenas 2 voluntários no momento para cuidar de um campus que é praticamente do tamanho do CIAEC. Então, a gente gostaria de fazer um convite para quem tiver interesse, se sentir afinizado com a ideia, dar uma chegada lá, conversar comigo, com a VAS. Nós estamos precisando montar uma equipe de voluntários para cuidar do campus de discernimento, ok? Então, todos convidados, então, para esse bolo aqui no final da tertúlia. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Trafor Enganador, especialidade Conscienciometrologia. Obrigada e boa tarde a todos.